Os segredos perdidos da história. Série completa sobre Teorias da Conspiração Históricas, capítulo 1. As raízes do poder oculto. Em 1307, em uma única noite, milhares de cavaleiros templários desapareceram da face da terra. Seus tesouros nunca foram encontrados. Suas conexões com banqueiros e nobres europeus foram apagadas dos registros oficiais. Mas e se eu te disser que essa não foi a primeira vez que uma organização poderosa simplesmente desapareceu dos livros de história? Bem-vindos aos Segredos Perdidos da História, uma jornada pelos mistérios que moldaram nosso mundo, de formas que talvez você nunca tenha imaginado. Hoje vamos começar a nossa investigação pelas raízes do poder oculto, que, segundo alguns pesquisadores, continua influenciando eventos globais até os dias de hoje. Para entender como chegamos aos Templários, precisamos voltar ainda mais no tempo. A Europa medieval era um continente dominado pela Igreja Católica, onde o conhecimento era rigorosamente controlado e qualquer desvio da ortodoxia religiosa podia significar morte na fogueira. Imagine viver em uma época onde possuir certos livros era considerado heresia, onde questionar interpretações bíblicas oficiais podia resultar em excomunhão ou algo pior. Foi nesse ambiente de repressão intelectual que nasceram as primeiras sociedades secretas da era cristã. Os foram entre os primeiros grupos a desenvolver um sistema de conhecimento paralelo ao cristianismo oficial. Eles acreditavam que a salvação vinha através do conhecimento direto do divino, não através da mediação da igreja. Para eles, Jesus havia transmitido ensinamentos secretos apenas para um círculo interno de discípulos, ensinamentos que a igreja institucional teria suprimido ou distorcido. Quando o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano no século IV, esses grupos foram brutalmente perseguidos. Seus textos foram queimados, seus líderes executados. Mas o conhecimento gnóstico não desapareceu completamente. Ele foi preservado em segredo, passado de mestre para discípulo através de redes clandestinas. Séculos depois, no sul da França, surgiu outro grupo que desafiaria a ortodoxia católica: os Catoros, também conhecidos como albigenses. Eles desenvolveram uma forma de cristianismo que rejeitava a autoridade papal e muitas das doutrinas fundamentais da igreja. Acreditavam na reencarnação, na igualdade espiritual entre homens e mulheres, e mantinham seus próprios rituais secretos. A resposta da igreja foi devastadora. Em 1209, o Papa Inocêncio III lançou a Cruzada Albigense, menos a Primeira Cruzada, direcionada contra cristãos europeus. O que se seguiu foi um genocídio que durou décadas. Cidades inteiras foram massacradas. A famosa frase "matem todos, Deus reconhecerá os seus" teria sido pronunciada durante o massacre de Béziers. Será que essas sociedades secretas nasceram por necessidade ou por ambição de poder? A evidência sugere que, inicialmente, o sigilo era uma questão de sobrevivência. Esses grupos não buscavam poder político, eles simplesmente queriam preservar conhecimentos e práticas espirituais que consideravam verdadeiras. O segredo se tornou uma ferramenta de resistência contra a opressão religiosa. Em 1119, 9 cavaleiros franceses se apresentaram ao rei Balduíno II de Jerusalém com uma proposta inusitada. Queriam formar uma ordem militar-religiosa dedicada à proteção dos peregrinos cristãos na Terra Santa. O rei lhes concedeu permissão para estabelecer sua sede no que acreditavam ser as ruínas do Templo de Salomão. Daí, o nome Templários. Mas aqui começam os primeiros mistérios. 9 homens para proteger todos os peregrinos em uma região vasta e perigosa. Durante os primeiros 9 anos de existência, a ordem aparentemente não recrutou nenhum membro adicional. O que exatamente esses 9 homens estavam fazendo durante quase uma década?
Alguns pesquisadores sugerem que eles estavam escavando sob o Templo de Salomão, buscando artefatos ou conhecimentos antigos. Documentos medievais posteriores fazem referência a descobertas feitas pelos templários em Jerusalém, embora nunca especifiquem exatamente o que foi encontrado. O que sabemos com certeza é que, após esses primeiros anos obscuros, a ordem explodiu em crescimento e influência. São Bernardo de Claraval, uma das figuras mais poderosas da cristandade, tornou-se seu principal defensor. Em 1129, no Concílio de Troyes, a ordem recebeu reconhecimento oficial da Igreja e uma regra própria. Os templários rapidamente se tornaram a primeira rede bancária internacional da história. Eles desenvolveram um sistema de cartas de crédito que permitia a peregrinos depositar dinheiro em uma comanderia templária na Europa e sacolou em Jerusalém. Financiaram reis, financiaram cruzadas e acumularam riquezas inimagináveis. E, se a destruição dos templários não foi sobre a heresia, mas sobre o controle do primeiro sistema bancário internacional, em 1307, o rei Filipe IV da França estava desesperadamente endividado. Ele havia travado guerras caras e precisava de dinheiro. Os templários, credores de muitos monarcas europeus, controlavam vastas riquezas. Na madrugada de 13 de outubro do 13 ou 7, por ordem de Filipe, e com a aquiescência relutante do Papa Clemente V, templários por toda a França foram presos simultaneamente. As acusações eram sensacionais: heresia, adoração a um ídolo chamado Baphomet, sodomia, cuspar na cruz durante rituais de iniciação. Sob tortura, muitos templários confessaram essas acusações, mas quando não estavam sendo torturados, a maioria retratava suas confissões. O mais intrigante é o que aconteceu com o tesouro templário. Apesar de todas as prisões e confiscos, o lendário tesouro da ordem nunca foi encontrado. Documentos sugerem que navios templários partiram do porto de La Rochelle na noite anterior. Esprists. A destruição oficial dos templários, em 1307, marca o fim de uma das mais poderosas sociedades secretas da história medieval. Mas será que marca mesmo o fim? Evidências históricas sugerem que nem todos os templários foram capturados. Em muitos países, fora da França, incluindo Portugal, Inglaterra e especialmente Escócia, a perseguição foi menos efetiva. Será que isso muda o que sabemos sobre a história do poder financeiro mundial? A influência templária também pode ser rastreada na própria estrutura das conspirações históricas modernas. A ideia de uma organização secreta, com influência global, operando através de uma rede de iniciados, coordenando eventos históricos por trás das cenas. Esse template foi essencialmente criado pela narrativa templária. Os templários foram apenas o começo. Ao longo dos próximos capítulos, vamos desvendar como essas conspirações históricas moldaram o mundo que conhecemos hoje. Capítulo 2. Os Illuminati da Baviera, menos fato ou ficção? 1º de maio de 1776. Enquanto os americanos planejavam sua independência do outro lado do Atlântico, um professor de direito canônico criava uma organização que, segundo alguns, ainda controla o mundo hoje. Seu nome era Adam Weishaupt, e sua criação mudaria para sempre o conceito de teorias da conspiração. Em uma floresta próxima à cidade de Ingolstadt, na Baviera, 5 homens se reuniram em segredo na véspera da noite de Santa Walburga. Eles não sabiam que estavam criando o que se tornaria o mito mais duradouro da história oculta moderna. Para entender os Illuminati, precisamos primeiro compreender a Baviera do século XVIII. Era uma região onde o poder da Igreja Católica era absoluto, onde a educação era controlada pelos jesuítas e onde qualquer forma de pensamento livre era vista como heresia perigosa. Adam Weishaupt nasceu em 1748 em uma família modesta. Quando tinha 5 anos, seu pai morreu
e ele foi criado por seu padrinho, um professor jesuíta. Foi através dessa educação jesuítica que Weishaupt desenvolveu as ferramentas intelectuais que mais tarde usaria para desafiar a própria igreja. Weishaupt era o único professor não-clerical na Universidade de Ingolstadt, dominada por jesuítas. Eles sabotavam suas aulas, questionavam seu material didático e faziam tudo para desacreditar qualquer ensinamento que considerassem liberal ou protestante. A situação se tornou insustentável. Se ele queria espalhar os ideais do iluminismo, a Aufklärung, Lima, precisaria fazer isso em segredo. O nome, Illuminati, não foi escolhido por acaso. Significava os iluminados, aqueles que haviam alcançado a iluminação através da razão e do conhecimento. Na noite de 30 de abril para 1º de maio de 1776, 5 homens se reuniram em uma floresta próxima a Ingolstadt. Além de Weishaupt, estavam presentes Max Merz, Anton von e possivelmente outros 2 cujos nomes a história não. A estrutura dos Illuminati era meticulosamente organizada. Weishaupt desenvolveu um sistema de graus hierárquicos, dividido em 3 classes principais. A primeira, chamada berçário, incluía os graus de preparação, noviciado, minerval e illuminatus minor. A segunda classe, maçonaria, consistia dos graus de illuminatus major e illuminatus dirigens. A terceira classe, mistérios, era onde apenas os membros mais confiáveis aprendiam sobre os objetivos finais da ordem. Os Illuminati queriam abolir a monarquia e estabelecer repúblicas baseadas na razão. Pretendiam reduzir drasticamente o poder da igreja, separando completamente religião e Estado. Defendiam a educação universal e o fim da superstição. Alguns documentos sugerem que também defendiam a abolição da propriedade privada e das classes sociais. E se os Illuminati não eram os vilões da história, mas simplesmente homens à frente de seu tempo, o método de recrutamento era cuidadosamente planejado. Os membros deveriam identificar intelectuais talentosos, especialmente entre estudantes universitários e jovens profissionais. A organização cresceu rapidamente. Em 1784, no auge de sua influência, os Illuminati tinham aproximadamente 2.500 membros espalhados pela Europa. Entre os membros mais notáveis estavam Johann Wolfgang von Goethe, Johann Gottfried Herder, duques reinantes como Karl August de Saxe-Weimar, e até mesmo alguns aristocratas e funcionários governamentais de alto escalão. O fim dos Illuminati começou com uma traição interna. Em 1783, Adolf von Knigge rompeu com Weishaupt devido a divergências sobre métodos e objetivos. Simultaneamente, as autoridades bávaras começaram a suspeitar da existência de sociedades secretas operando em seu território. Em 1785, Franz Xaver von Zschoch teve sua casa invadida pela polícia. Centenas de documentos foram confiscados, revelando a extensão da organização e seus planos radicais. Weishaupt foi demitido da universidade e exilado da Baviera. Em 1788, a ordem estava efetivamente extinta. Mas aqui começou algo muito mais significativo: a criação da lenda. 2 livros publicados na década de 1790 argumentaram que os Illuminati não haviam realmente desaparecido. Segundo essas obras, eles haviam se infiltrado na maçonaria e continuavam operando secretamente, sendo os verdadeiros responsáveis pela Revolução Francesa. Será que a verdadeira conspiração foi a transformação de uma sociedade acadêmica em um mito global de controle mundial? A teoria ganhou força especialmente nos Estados Unidos. Quanto mais as pessoas falavam sobre os Illuminati meio poderosos, eles pareciam
se tornar. Cada negação de sua existência era vista como evidência de sua influência. A história oculta dos Illuminati nos mostra como fatos históricos podem ser distorcidos ao longo do tempo. Uma sociedade de professores, que existiu por menos de uma década, se transformou no arquétipo da organização secreta todo-poderosa. Capítulo 3. Maçonaria menos arquitetos do mundo moderno. Washington Franklin, Voltaire, Mozart, Churchill. O que todos esses homens tinham em comum além do gênio? Todos eram maçons. E se eu te disser que a própria estrutura das democracias modernas carrega as marcas digitais dessa antiga fraternidade, a maçonaria é talvez a sociedade secreta mais antiga e influente ainda em operação. Suas origens remontam às guildas medievais de pedreiros, mas sua influência moldou revoluções, constituições e a própria ideia de direitos humanos universais. Para compreender a maçonaria moderna, precisamos começar nas guildas medievais. Durante a construção das grandes catedrais europeias, os mestres pedreiros desenvolveram um sistema complexo de conhecimentos técnicos, símbolos e rituais. Esses segredos comerciais eram cuidadosamente guardados e transmitidos apenas a membros da guilda. A transição da maçonaria operativa para especulativa ocorreu gradualmente. Entre os séculos XVI e XVII, homens que não eram pedreiros menos advogados, comerciantes, nobres menos, começaram a ser admitidos nas lojas. Eles eram atraídos pelos rituais simbólicos e pela filosofia moral da fraternidade. Em 1717, 4 lojas londrinas se uniram para formar a primeira grande loja, estabelecendo a maçonaria moderna. As Constituições de Anderson, publicadas em 1723, codificaram os princípios fundamentais. Crença em um grande arquiteto do universo, moralidade baseada no simbolismo da construção e fraternidade universal. O simbolismo maçônico é rico e complexo. O esquadro representa a moralidade. O compasso simboliza a moderação. O nível indica a igualdade entre os homens. O Templo de Salomão serve como metáfora para a construção do caráter moral. Esses símbolos carregam significados profundos que conectam trabalho físico com desenvolvimento espiritual. E se a maçonaria não foi apenas testemunha, mas arquiteta das transformações políticas modernas, a influência maçônica na Revolução Americana é inegável. George Washington, Benjamin Franklin, John Hancock, Paul Revere, todos eram Mackenzie. A Declaração de Independência contém linguagem que ecoa princípios maçônicos. Todos os homens são criados iguais. Reflete o conceito maçônico de igualdade fundamental. A própria estrutura do governo americano, menos com seus 3 poderes equilibrados, espelha conceitos maçônicos de harmonia através da tensão construtiva. O grande selo dos Estados Unidos contém símbolos que podem ser interpretados como maçônicos. A pirâmide inacabada, o olho que tudo vê, a águia com ramos de oliveira. Na França, a situação era ainda mais dramática. A maioria dos líderes revolucionários eram maçons. Danton, Marat, Robespierre. O lema liberdade, igualdade, fraternidade reflete diretamente os valores maçônicos. A própria Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão foi redigida principalmente por maçons, mas a influência maçônica não se limitou a esses 2 países. Na América Latina, libertadores como Simón Bolívar, José de San Martín e Bernardo Higgins eram maçons. Na Itália, Giuseppe Garibaldi usou redes maçônicas para organizar a unificação. Na Alemanha, muitos dos arquitetos da unificação eram membros da fraternidade. A maçonaria criou uma rede internacional única. Em uma época onde viajar era perigoso e comunicação lenta, os maçons podiam encontrar irmãos
em qualquer grande cidade. Essa rede facilitava não apenas comércio, mas também a troca de ideias políticas e filosóficas. Será que o verdadeiro poder da maçonaria está nas conexões que cria, não nas conspirações que imaginamos? A lista de maçons famosos é impressionante. Wolfgang Amadeus Mozart compôs música específica para rituais maçônicos. Voltaire foi iniciado aos 84 anos. Winston Churchill, IRA, membro ativo. Franklin D. Roosevelt presidiu reuniões maçônicas. Na Casa Branca, Harry Truman considerava a maçonaria uma das experiências mais importantes de sua vida. No Brasil, a maçonaria desempenhou papel fundamental na independência. Dom Pedro I, José Bonifácio, Gonçalves Ledo, todos eram maçons. A própria proclamação da independência foi planejada em reuniões maçônicas. Durante a República, presidentes como Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto eram membros da fraternidade, mas a maçonaria também enfrentou perseguições. Hitler a baniu na Alemanha, Stalin na União Soviética. A Igreja Católica a condenou repetidamente. Ditadores de direita e esquerda viram na maçonaria uma ameaça ao controle absoluto. Hoje, a maçonaria enfrenta desafios diferentes. Segredo que uma vez foi necessário para a proteção, agora gera suspeitas. Em uma era de transparência, organizações secretas são vistas com ceticismo. A maçonaria teve que se adaptar, tornando-se mais aberta sobre seus objetivos e atividades. A realidade contemporânea da maçonaria é muito diferente das teorias da conspiração que a cercam. É uma organização filantrópica focada em desenvolvimento pessoal e caridade. Seus membros são empresários, professores, profissionais liberais, pessoas comuns unidas por valores compartilhados. A maçonaria nos mostra como sociedades secretas podem moldar civilizações inteiras. Sua influência nas revoluções democráticas não foi conspiratória, mas ideológica. Ela ofereceu um modelo de organização baseado em mérito, não nascimento. Promoveu ideias de tolerância religiosa, educação universal e governo constitucional. Capítulo 4. O Grupo Bilderberg. Conspirações contemporâneas. Maio de 1954. Hotel Bilderberg. 50 dos homens mais poderosos do mundo se reuniram em absoluto sigilo. Não houve comunicados de imprensa. Não houve registro oficial. Apenas uma lista de participantes que mudaria o curso da política global. E eles ainda se reúnem hoje. O Grupo Bilderberg representa uma nova forma de sociedade secreta, não uma organização formal com rituais e hierarquias, mas uma rede de elite que se encontra regularmente para discutir questões globais, longe dos olhos do público. Para entender Bilderberg, precisamos compreender o contexto. PS. Segunda Guerra Mundial. A Europa estava devastada. Os Estados Unidos emergiam como superpotência e a Guerra Fria estava começando. Líderes ocidentais perceberam a necessidade de coordenação mais estreita entre aliados. O príncipe Bernardo dos Países Baixos, veterano da guerra e figura bem conectada na elite europeia, organizou a primeira reunião. Ele havia percebido que políticos, empresários e intelectuais raramente tinham oportunidade de conversas francas, longe de pressões políticas e jornalísticas. A lista de participantes da primeira reunião 1954 irá impressionante. David Rockefeller, Dean Acheson, Paul Nitze, Hugh Gaitskell, Dennis Healy, Giovanni Agnew, representantes de governos, corporações multinacionais, universidades e mídia, se reuniram para 3 dias de discussões confidenciais. O objetivo oficial era promover melhor entendimento entre Europa e América do Norte, mas os temas discutidos eram muito mais amplos. Política econômica, questões de segurança,
relações internacionais, desenvolvimento tecnológico, tudo o que afetava o mundo ocidental estava na mesa. A regra fundamental era o sigilo absoluto. Baseada na regra de Chatham House, os participantes podiam usar informações discutidas, mas nunca revelar quem disse o quê. Não há votos. Não há resoluções oficiais. Não há comunicados públicos. Apenas conversas francas entre pessoas poderosas. E se essas reuniões não são conspirações, mas simplesmente como a elite global realmente toma decisões, as reuniões Bilderberg tornaram-se anuais. A cada ano, cerca de 0150 convidados se reúnem por 3 dias em um hotel de luxo. Os participantes incluem chefes de Estado, ministros, CEOs de multinacionais, banqueiros centrais, jornalistas influentes e acadêmicos renomados. A lista de ex-participantes. Le comum quem é quem da elite global. Henrik Zbigniew Brzezinski, Mario Draghi, Christine Lagarde, Jeff Bezos, Eric Schmidt, Peter Thiel. Muitos participantes posteriormente alcançaram posições de poder ainda maior. Os temas discutidos evoluíram com os tempos. Nos anos 1950s, focavam na reconstrução europeia. Nos 1960s, discutiam descolonização. Nos 1970s, crises energéticas. Nos 1980s, o fim da Guerra Fria. Nos 1990s, globalização. Nos 2000s, terrorismo. Hoje, mudanças climáticas, tecnologia e populismo. Documentos vazados ocasionalmente revelam o conteúdo das discussões. Em 1955, discutiram a criação de um mercado comum europeu, precursor da União Europeia. Em 1957, falaram sobre energia nuclear. Em 1973, debateram a crise do petróleo. Em todos os casos, políticas públicas subsequentes refletiram temas discutidos em Bilderberg. A questão central é: até que ponto essas discussões influenciam decisões políticas reais? Críticos argumentam que Bilderberg é um governo mundial sombrio, onde elites decidem o destino de nações. Defensores respondem que são apenas conversas informais sem poder decisório. Será que a verdadeira conspiração é a normalização de decisões globais tomadas longe dos olhos públicos? Evidências sugerem que a influência é real, mas sutil. Bilderberg não dita políticas específicas, mas cria consenso sobre direções gerais. Quando líderes de diferentes países discutem problemas informalmente, é natural que desenvolvam abordagens similares. Por exemplo, a crise financeira de 2008 foi discutida em Bilderberg antes de eclodir publicamente. Participantes incluíam banqueiros centrais, ministros das finanças e CEOs de grandes bancos. As políticas de resposta menos resgates bancários, estímulos fiscais, coordenação internacional, refletiram conversas que haviam ocorrido em reuniões anteriores. A questão democrática é fundamental em democracias. Decisões importantes devem ser tomadas através de processos transparentes e responsáveis. Quando elites se reúnem em segredo para discutir políticas públicas, isso contorna mecanismos democráticos normais. Bilderberg também reflete desigualdades globais mais amplas. Participantes são predominantemente homens brancos de países ricos. Perspectivas de países em desenvolvimento, grupos marginalizados e movimentos sociais raramente estão representadas. A era digital trouxe novos desafios. Vazamentos são mais fáceis, protestos são mais organizados e demandas por transparência são mais fortes. Bilderberg teve que se adaptar, publicando listas de participantes e temas gerais, embora ainda mantendo sigilo sobre discussões específicas. Teorias da conspiração sobre Bilderberg frequentemente exageram sua influência.
Não há evidência de que o grupo controle governos ou orquestre eventos globais, mas sua influência real menos a capacidade de formar consenso entre elites é significativa o suficiente para merecer escrutínio democrático. O grupo Bilderberg nos mostra como o poder opera na era moderna, não através de conspirações elaboradas, mas através de redes informais de elite que moldam opinião e criam consent. É uma forma de história oculta que acontece em tempo real, moldando nosso mundo de maneiras que raramente compreendemos completamente. Capítulo 5. O mistério Shakespeare. Quem realmente escreveu as obras? William Shakespeare, o maior escritor da língua inglesa, deixou apenas 6 assinaturas autênticas. Todas diferentes, todas mal feitas. Não há registro de sua educação formal, de sua biblioteca, de seus manuscritos originais. E se eu te disser que tudo isso pode não ser coincidência? O mistério da autoria shakespeariana é uma das mais intrigantes teorias da conspiração literárias da história. Durante séculos, estudiosos questionaram se o homem de Stratford-upon-Avon poderia ter escrito as obras mais sofisticadas da literatura mundial. A vida documentada de William Shakespeare é surpreendentemente esparsa. Nasceu em 1564 em Stratford-upon-Avon, filho de um comerciante de couro. Provavelmente frequentou a escola local, mas não há registros. Casou-se com Anne Hathaway em 1582, teve 3 filhos e depois desapareceu dos registros por quase uma década. Esses anos perdidos entre 1585 e 1592 são cruciais. Quando Shakespeare reaparece, já é um dramaturgo estabelecido em Londres, mas como um jovem de província, com educação limitada, se transformou no maior escritor da língua inglesa. A educação na escola de gramática de Stratford focava em latim básico e retórica. Não incluía as línguas estrangeiras, conhecimentos médicos, conceitos legais, geografia detalhada de países estrangeiros e familiaridade com a vida cortesã, que aparecem abundantemente nas obras shakespearianas. E se Shakespeare foi apenas a face pública de um grupo de escritores que precisavam permanecer anônimos, as obras demonstram conhecimento extraordinário de direito. Hamlet, Rei Lear, O Mercador de Veneza, contém referências legais precisas e técnicas. Não são erros ocasionais, mas uso consistente de terminologia jurídica específica. De onde um ator de origem humilde obteria tal conhecimento? O conhecimento médico é igualmente impressionante. Macbeth contém referências anatômicas precisas. Hamlet descreve sintomas psicológicos com acuidade clínica. Otelo mostra compreensão sofisticada de medicina forense. Novamente, não são conhecimentos que um dramaturgo comum possuiria. As obras também demonstram familiaridade íntima com a vida cortesã. Hamlet reflete conhecimentos detalhados sobre protocolo real dinamarquês. Romeu e Julieta mostra compreensão profunda da sociedade aristocrática italiana. Como alguém que raramente saiu de Stratford conheceria tais detalhes? O primeiro candidato alternativo é Edward de Vere, 17º Conde de Oxford. Vere tinha tudo que Shakespeare aparentemente não tinha: educação universitária, viagens extensas pela Europa, conhecimento íntimo da corte elizabetana, biblioteca pessoal vasta e experiência em escrever poesia e drama. Vere estudou em Cambridge e Oxford, dominou latim, francês e italiano. Viajou pela França, Alemanha e Itália, adquirindo conhecimentos geográficos e culturais que aparecem nas obras. Sua vida pessoal ecoava temas shakespearianos: relacionamentos tumultuados, questões de legitimidade, conflitos familiares. Maze Intrigante. Vere morreu em 1604, e muitos estudiosos notam que as obras shakespearianas escritas após essa data são de qualidade inferior
ou baseadas em trabalhos anteriores. Coincidência ou evidência? Francis Bacon é outro candidato forte, filósofo, cientista, estadista e escritor prolífico. Bacon possuía o conhecimento enciclopédico necessário para criar as obras shakespearianas. Sua educação legal explicaria as referências jurídicas, seu interesse científico explicaria o conhecimento médico. Bacon também tinha motivos para permanecer anônimo. Como funcionário do governo, ele não podia ser associado a peças teatrais, consideradas entretenimento vulgar. Usar um pseudônimo Homem de Palha seria a solução prática. Christopher Marlowe oferece possibilidade ainda mais intrigante. Dramaturgo talentoso, espião do governo e contemporâneo de Shakespeare. Marlowe supostamente morreu em 1593. Mas alguns pesquisadores sugerem que sua morte foi encenada para protegê-lo de acusações de ateísmo. Se Marlowe sobreviveu, ele poderia ter continuado escrevendo sob o nome Shakespeare. Isso explicaria a mudança de estilo entre as obras iniciais e posteriores. Também explicaria por que Shakespeare parece ter tido acesso a informações de inteligência que aparecem em suas peças. Será que isso muda o que sabemos sobre a história da literatura e do poder intelectual no século XVI? A análise computacional moderna adicionou nova dimensão ao debate. Estudos estatísticos de vocabulário, estrutura de frases e padrões estilísticos podem identificar características únicas de diferentes autores. Alguns estudos sugerem inconsistências dentro do cânone shakespeariano. Outros apontam para vocabulário e construções que eram comuns em círculos aristocráticos, mas raramente usados por dramaturgos profissionais. Referências a esportes, nobres, caça e vida cortesã aparecem com frequência suspeita. A questão da censura é crucial. Durante o período elizabetano-jacobino, dramaturgos enfrentavam censura rigorosa. Peças que criticavam políticas governamentais ou figuras poderosas eram banidas. Muitas obras shakespearianas contêm críticas políticas sutis que poderiam ter causado problemas para seus autores. Se Shakespeare fosse um pseudônimo para nobres ou funcionários do governo, isso explicaria como obras politicamente sensíveis foram publicadas. O verdadeiro autor estaria protegido por anonimato, enquanto o homem de Stratford serviria como fachada. A questão também reflete conspirações históricas mais amplas sobre controle cultural. Durante o Renascimento, a elite aristocrática frequentemente patrocinava ou até mesmo criava arte anonimamente. A ideia de que as maiores obras da literatura inglesa foram criadas por alguém fora da classe educada desafia narrativas tradicionais sobre genialidade e criatividade. Documentos históricos oferecem pistas intrigantes. Cartas contemporâneas raramente mencionam Shakespeare como escritor. Quando sua morte foi registrada, em 1616, não houve luto público ou reconhecimento de seu gênio literário. Isso é estranho para alguém supostamente famoso por suas obras. O testamento de Shakespeare não menciona livros, manuscritos ou qualquer material literário. Para alguém que supostamente escreveu 37 peças e 154 sonetos, isso é surpreendente. Onde estavam seus papéis, sua biblioteca? E se tudo isso estiver mais perto da verdade do que imaginamos? A controvérsia shakespeariana ilustra como teorias da conspiração podem emergir de lacunas na evidência histórica. Quando registros são incompletos, surgem teorias alternativas para explicar inconsistências. Mas também mostra como classe social e poder podem moldar narrativas. A resistência à ideia de que Shakespeare não escreveu suas obras reflete parcialmente desconforto com a possibilidade de que a maior conquista da literatura inglesa tem origem aristocrática, não popular. O mistério Shakespeare nos mostra como até mesmo nossas certezas culturais podem esconder conspirações históricas. Seja a verdade qual for, a controvérsia revela complexidades da autoria, política e identidade cultural
que continuam relevantes hoje. Capítulo 6. Pearl Harbor. O ataque que Roosevelt sabia. 7 de dezembro de 1941, 7h48 da manhã. O Japão ataca Pearl Harbor e muda o curso da Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos entram no conflito com apoio total da população. Mas e se eu te disser que há evidências de que o governo americano sabia do ataque com antecedência? Pearl Harbor é uma das mais controversas teorias da conspiração da história americana. A pergunta que assombra historiadores há 80 anos é simples. Roosevelt sabia que o ataque estava chegando e permitiu que acontecesse para justificar a entrada americana na guerra. Em 1941, os Estados Unidos enfrentavam um dilema político fundamental. A Europa estava em guerra há 2 anos. A Grã-Bretanha lutava desesperadamente contra a Alemanha nazista. E a União Soviética havia sido invadida. Claramente, o destino da democracia mundial estava em jogo. Mas a população americana era profundamente isolacionista. Pesquisas mostravam que 80% dos americanos se opunham à entrada na guerra. O movimento America First, liderado por figuras como Charles Lindbergh, tinha apoio massivo. Roosevelt havia prometido durante a campanha de 1940 que não enviaria meninos americanos para lutar em guerras estrangeiras. Ao mesmo tempo, Roosevelt e seus conselheiros acreditavam que a vitória do eixo seria catastrófica para os interesses americanos. Eles queriam entrar na guerra, mas precisavam de um pretexto que unisse a nação. Um ataque surpresa japonês forneceria exatamente isso. E se Pearl Harbor não foi um ataque surpresa, mas uma tragédia permitida por razões políticas? As evidências de conhecimento prévio são intrigantes. Desde 1940, a inteligência americana havia quebrado os códigos diplomáticos japoneses mais importantes, incluindo o famoso Purple Code. Isso significava que Roosevelt podia ler comunicações diplomáticas japonesas quase em tempo real. Durante novembro de 1941, intercepções mostraram claramente que o Japão estava se preparando para a guerra. Em 26 de novembro, uma mensagem interceptada instruía embaixadores japoneses a destruir códigos e equipamentos. Sinal clássico de guerra iminente. Em 3 de dezembro, uma intercepção mostrou que o Japão havia ordenado a seus consulados que queimassem documentos sensíveis. Em 6 de dezembro, a inteligência americana interceptou 13 partes de uma mensagem japonesa de 14 partes que claramente indicava rompimento de relações diplomáticas. O Memorando McCollum, descoberto décadas depois, é particularmente revelador. Escrito em outubro de 1940 pelo tenente-comandante Arthur McCollum, chefe da seção do Extremo Oriente da Inteligência Naval. O documento propunha 8 ações específicas para provocar o Japão à guerra. Essas ações incluíam fazer acordo com a Grã-Bretanha para usar bases navais britânicas no Pacífico, posicionar a frota americana em Pearl Harbor, ajudar a China contra o Japão, enviar submarinos para patrulhar rotas comerciais japonesas e manter a frota completa no Pacífico. Todas essas ações foram implementadas, mas, significativamente, McCollum argumentava que, se essas ações fossem tomadas, os japoneses seriam forçados a atacar, e isso não seria tolerado pelo povo americano. Em outras palavras, era uma estratégia deliberada para provocar o primeiro ataque. A PASIC da frota do Pacífico também levanta questões. Tradicionalmente baseada na Califórnia, a frota foi transferida para Pearl Harbor em maio de 1940. O almirante James Richardson, comandante da frota, objetou veementemente, argumentando que Pearl Harbor era vulnerável e estrategicamente mau. Richardson foi tão vocal em suas objeções que Roosevelt o
demitiu em fevereiro de 1941, substituindo-o pelo almirante Husband Kimmel. Documentos posteriormente revelaram que Richardson havia alertado repetidamente sobre a vulnerabilidade de Pearl Harbor a um ataque aéreo. E se a verdadeira conspiração foi o uso político de uma tragédia nacional para justificar uma guerra necessária, os alertas de inteligência ignorados são numerosos. Em janeiro de 1941, o embaixador americano no Japão, Joseph Grew, alertou Washington sobre rumores de um possível ataque a Pearl Harbor. Em março, um agente duplo informou que estava sendo questionado sobre defesas de Pearl Harbor. Em setembro, uma comunicação interceptada mostrou que os japoneses estavam mapeando Pearl Harbor sistematicamente, dividindo-o em zonas específicas. Outra intercepção revelou que o Japão estava solicitando informações detalhadas sobre navios americanos em Pearl Harbor. A famosa mensagem dos ventos é particularmente controversa. Esta era uma transmissão de rádio japonesa, que, quando interceptada, sinalizaria guerra iminente. Operadores americanos alegaram ter interceptado a mensagem dias antes do ataque, mas os registros desapareceram misteriosamente. No próprio dia do ataque, um radar operado por soldados americanos detectou aviões japoneses se aproximando às 7:02. Quando relataram a descoberta, foram informados para não se preocupar. Eram, provavelmente, bombardeiros B-17 americanos esperados de São Francisco. A investigação do Congresso após Pearl Harbor foi limitada e politizada. Oficiais de inteligência foram proibidos de testemunhar sobre intercepções. Documentos cruciais foram classificados ou destruídos. O foco foi colocado em falhas locais, não em políticas de Washington. Almirantes Kimmel e Short, comandantes locais em Pearl Harbor, foram transformados em bodes expiatórios. Ambos foram subsequentemente exonerados por investigações posteriores que revelaram que informações cruciais haviam sido retidas de Washington. O que torna esta teoria da conspiração plausível é que ela não requer uma conspiração malévola. Roosevelt genuinamente acreditava que a vitória alemã seria catastrófica para os Estados Unidos. Ele pode ter calculado que sacrificar navios e vidas em Pearl Harbor era aceitável se impedisse uma vitória nazi. Será que a verdadeira conspiração foi o uso político de uma tragédia nacional para justificar uma guerra necessária? Documents desclassificados nas décadas seguintes revelaram a extensão do conhecimento americano sobre intenções japonesas. Em 1995, a National Security Agency admitiu que havia intercepções que não foram compartilhadas com comandantes de Pearl Harbor. A análise moderna sugere que Roosevelt provavelmente sabia que o Japão planejava atacar alvos americanos, mas pode não ter sabido especificamente sobre Pearl Harbor. Ele pode ter esperado um ataque nas Filipinas ou Guam, não no Havaí. Mas, mesmo isso levanta questões éticas profundas. Se um líder sabe que um ataque está chegando e não toma medidas adequadas para defendê-lo, isso constitui uma conspiração. E se isso resultar em milhares de mortes? Pearl Harbor nos mostra como eventos históricos podem ter camadas de complexidade que só emergem décadas depois. A linha entre competência e traição, entre sacrifício necessário e negligência criminosa, é frequentemente mais tênue do que imaginamos. Capítulo 7 JFK. A conspiração que mudou a América. 22 de novembro de 1963. Dallas, Texas. 3 tiros em 6 segundos mudaram não apenas a história americana, mas a forma como os americanos veem seu próprio governo. Mais de 60 anos depois, apenas 28% da população acredita na versão oficial. Por quê? O assassinato de John F. Kennedy não é apenas uma teoria da conspiração, é o evento que definiu o próprio conceito de conspiração na mente americana. Ele marcou o fim da inocência nacional e o início de uma era de desconfiança profunda nas instituições.
Para entender por que Kennedy foi morto, precisamos examinar os inimigos que ele havia feito. Em 1963, o jovem presidente estava em conflito com praticamente todos os centros de poder americanos. Assim, o complexo militar industrial, a máfia e elementos da própria administração. A relação de Kennedy com a CIA havia azedado completamente após a desastrosa invasão da Baía dos Porcos em 1961. Kennedy sente-se traído por informações incorretas da agência e publicamente assumiu responsabilidade pelo fracasso, mas privadamente. Ele culpou a CIA e prometeu quebrar a agência em 1000 pedaços. Alan Dulles, diretor da CIA, foi demitido. Richard Bissell, arquiteto da operação, foi forçado a renunciar. Kennedy nomeou John McConney, um outsider, para reformar a agência. Para uma organização acostumada a operar com autonomia total, isso representava uma ameaça existencial. O conflito se intensificou durante a crise dos mísseis de Cuba em 1962. Enquanto militares e elementos da CIA pressionavam por uma invasão, Kennedy escolheu negociação diplomática. Para muitos no establishment de segurança nacional, isso demonstrava fraqueza perigosa. O conflito se intensificou durante a crise dos mísseis de Cuba em 1962. Enquanto militares e elementos da CIA pressionavam por uma invasão, Kennedy escolheu negociação diplomática. Para muitos no establishment de segurança nacional, isso demonstrava fraqueza perigosa. O Vietnã representava outro ponto de atrito. Kennedy havia herdado um pequeno contingente de conselheiros militares, mas resistia a pressões para escalada massiva. Documentos posteriormente revelaram que ele estava considerando retirada completa após a reeleição de 1964. O complexo militar industrial, sobre o qual Eisenhower havia alertado, via bilhões de dólares em contratos de defesa ameaçados pela política externa menos agressiva de Kennedy. Sua recusa em escalar no Vietnã e sua busca por detente com a União Soviética representavam ameaças financeiras diretas. A relação com a máfia era igualmente complexa. Durante a campanha de 1960, Joseph Kennedy havia supostamente pedido ajuda de líderes mafiosos para garantir votos cruciais em Illinois. Mais uma vez no poder, Kennedy nomeou seu irmão Robert como procurador-geral, iniciando a mais agressiva campanha anti-máfia da história americana. Carlos Marcello, chefe da máfia em Nova Orleans, foi deportado para Guatemala sem julgamento. Sam Giancana, líder de Chicago, foi perseguido implacavelmente. Jimmy Hoffa, presidente do Sindicato dos Caminhoneiros e com ligações mafiosas, tornou-se obsessão pessoal de Robert Kennedy. Em 10 de junho de 1963, Kennedy fez um discurso na Universidade Americana que chocou o establishment. Ele falou sobre paz genuína com a União Soviética, sobre a necessidade de reexaminar atitudes da Guerra Fria e sobre a responsabilidade americana em reduzir tensões globais. E se a conspiração não foi apenas sobre quem matou Kennedy, mas sobre quem controlou a narrativa depois. O dia 22 de novembro começou com otimismo. Kennedy estava no Texas para reparar divisões no Partido Democrata local. As multidões em Dallas eram surpreendentemente calorosas. O sol brilhava. Jackie Kennedy estava radiante em seu terno cor-de-rosa. Às 12h30, a comitiva presidencial entrou na Dealey Plaza. O limousine presidencial fez uma curva acentuada da Main Street para a Houston Street, depois outra curva para Elm Street. Nesse momento, Kennedy estava diretamente abaixo do 6º andar do Texas School Book Depository. Às 12h30, o primeiro tiro. Kennedy levou as mãos ao pescoço. Jack disse: "Eles não podem me fazer isso." 2 segundos depois, o segundo tiro atingiu o governador John Connally. 6 segundos depois, o terceiro tiro
explodiu a cabeça de Kennedy. A sequência foi capturada no filme de Abraham Zapruder, 26 segundos de película, que se tornaram o documento mais analisado da história americana. Cada frame foi examinado, cada movimento dissecado, cada sombra interpretada. Lee Harvey Oswald foi preso 2 horas depois em um cinema. Ele negou ter matado Kennedy, dizendo ser um patsy, bode expiatório. 2 dias depois, enquanto era transferido da prisão, Oswald foi morto por Jack Ruby, proprietário de nightclub, com ligações mafiosas. A investigação oficial foi conduzida pela Comissão Warren, presidida pelo presidente da Suprema Corte Earl Warren. 7 meses depois, a comissão concluiu que Oswald havia agido sozinho, que não houve conspiração e que 3 tiros haviam sido disparados do 6º andar do depósito. Mas a teoria da bala mágica necessária para explicar os ferimentos de Kennedy e Connally desafiava a física básica. Uma única bala teria que mudar de direção várias vezes, causar 7 ferimentos e emergir em condição quase prístina. Parecia impossível. Testemunhas oculares complicaram a narrativa oficial. Muitas relataram tiros vindos do Grassy Knoll, um montículo gramado à direita da estrada. Algumas viram fumaça ou figuras suspeitas na área. Outras ouviram mais de 3 tiros. Jean Hill, que estava perto do limousine, insistiu ter visto um homem correndo atrás da cerca na colina. S. M. Hallan, operário ferroviário, jurou ter visto fumaça atrás da cerca. Dezenas de outras testemunhas relataram evidências de atiradores adicionais. E se o assassinato de JFK marcou o fim da inocência americana, ou o início de uma nova era de ceticismo necessário, o comportamento de Jack Ruby levantou questões adicionais. Ruby conhecia policiais, tinha ligações com a máfia e frequentava o tribunal onde Oswald estava sendo mantido. Seu próprio advogado disse que Ruby havia sido parte de uma conspiração. Evidências físicas foram comprometidas ou destruíram. O cérebro de Kennedy desapareceu dos arquivos nacionais. Fotografias da autópsia foram alteradas. Testemunhas morreram em circunstâncias suspeitas. Estatisticamente impossível se fosse coincidência. Em 1979, a Comissão de Assassinatos da Câmara dos Deputados chegou a conclusão diferente. Baseando-se em análise acústica, concluíram que provavelmente houve conspiração e que 4 tiros foram disparados. Não 3. Mas não conseguiram identificar os conspiradores. A lista de suspeitos é extensa. A CIA tinha motivos. Kennedy havia ameaçado sua existência. A máfia tinha razões. Estava sendo perseguida implacavelmente. O complexo militar-industrial tinha interesses. Kennedy estava reduzindo tensões da Guerra Fria. Elementos do governo brasileiro também são mencionados. Kennedy havia apoiado reformas democráticas na América Latina que ameaçavam regimes autoritários. Sua morte ocorreu 1 ano antes do golpe militar brasileiro. E alguns pesquisadores sugerem conexões. Documentos desclassificados revelaram que a CIA mantinha arquivos sobre Oswald desde 1959. O Polícia Federal norte-americana havia sido alertado sobre ameaças a Kennedy em Dallas. O serviço secreto falhou em seguir protocolos básicos de segurança. Será que a verdadeira conspiração foi a transformação de uma tragédia nacional em instrumento de controle social? A morte de Kennedy mudou fundamentalmente a psique americana. Antes de 1963, americanos geralmente confiavam em seu governo. Depois, essa confiança foi permanentemente abalada. Vietnã, Watergate e outros escândalos confirmaram que oficiais governamentais mentiam regularmente. O caso de JFK estabeleceu o template para teorias da conspiração modernas. Evidências contraditórias, testemunhas mortas, documentos desaparecidos, investigações comprometidas, elementos que reaparecem em praticamente todas as grandes controvérsias subsequentes. Mais importante, Kennedy tornou-se símbolo do que poderia ter sido.
Ele representava esperança, mudança, uma América melhor. Sua morte simbolizava o assassinato dessas possibilidades pelas forças do status quo. A pergunta final não é apenas quem matou Kennedy, mas por que isso continua importando. Sua morte representou um momento de ruptura na história americana, quando as ilusões sobre inocência nacional foram definitivamente destruídas. Capítulo 8. O poder das conspirações. Verdade, manipulação e sociedade. Depois de 7 capítulos, explorando conspirações históricas, uma pergunta permanece. Será que o maior segredo não é a existência dessas conspirações, mas como elas moldam nossa percepção da realidade? E se a verdadeira história oculta estivesse em como interpretamos a história? Chegamos ao capítulo final de nossa jornada através dos segredos perdidos da história. Exploramos templários e Illuminati, maçons e grupos de elite, mistérios literários e assassinatos políticos. Agora é hora de examinar o que tudo isso significa para a nossa compreensão do mundo moderno. Teorias da conspiração não são aberrações modernas. Elas são parte fundamental da experiência humana. Desde que sociedades complexas existem, pessoas questionam narrativas oficiais e buscam explicações alternativas para eventos significativos. A necessidade psicológica de conspiração nasce da complexidade inerente da vida moderna. Vivemos em um mundo onde decisões tomadas em salas de reunião distantes afetam nossas vidas diárias, onde algoritmos invisíveis determinam o que vemos e sabemos, onde o poder real frequentemente opera longe da vista pública. Sociedades secretas preenchem lacunas na compreensão humana. Quando processos políticos são opacos, quando decisões econômicas parecem arbitrárias, quando eventos históricos desafiam explicações simples, teorias alternativas emergem para preencher o vazio. A diferença entre ceticismo saudável e paranoia destrutiva é crucial. Questionar narrativas oficiais é essencial para uma sociedade democrática. Mas quando o questionamento se torna desconfiança total, quando todas as fontes de informação são rejeitadas, quando complexidade é reduzida a conspirações simples, o resultado é paralisia social. E se a verdadeira sabedoria não está em acreditar ou desacreditar, mas em desenvolver ferramentas para analisar criticamente, como distinguir fatos de ficção em teorias da conspiração, a metodologia histórica oferece ferramentas valiosas. Primer. Examine fontes primárias. Documentos contemporâneos são mais confiáveis que relatos posteriores. Segunda, procure padrões de evidência. Conspiração genuína deixa rastros documentais. Terceira, considere motivações. Quem se beneficia de determinadas narrativas? A importância de fontes primárias não pode ser exagerada. Muitas teorias da conspiração desmoronam quando confrontadas com documentos originais. Os Illuminati bávaros, por exemplo, são bem documentados através de correspondências de membros, investigações governamentais e registros judiciários. Arquivos governamentais desclassificados oferecem janelas fascinantes para operações secretas reais. Documentos sobre MKUltra, CU, INT e LPRU e outras operações da CIA mostram que governos realmente conduzem atividades secretas. Mas, mostram as limitações e falhas dessas operações. O papel da incerteza é fundamental. Humanos são desconfortáveis com ambiguidade. Quando eventos significativos não têm explicações claras, teorias alternativas emergem para reduzir incerteza. Psicológica. Frequentemente, uma conspiração simples parece mais confortável que a complexidade desordenada da realidade. Critérios para avaliar plausibilidade incluem consistência interna da teoria, compatibilidade com evidências conhecidas, precedentes históricos e parcimônia explicativa. Teorias que requerem centenas de conspiradores, mantendo o sigilo perfeito.
por décadas são intrinsecamente implausíveis. Será que vivemos em uma era onde as conspirações históricas são mais importantes que os fatos históricos? O impacto das teorias da conspiração na sociedade moderna é profundo. Elas influenciam eleições políticas públicas e comportamento social. Durante a pandemia, Covid-19, teorias conspiratórias sobre origens do vírus e eficácia de vacinas tiveram consequências sanitárias reais. A internet transformou fundamentalmente a disseminação de teorias alternativas. Antes, informações eram filtradas através de instituições, jornais, universidades, editoras. Agora, qualquer pessoa pode publicar qualquer teoria para audiências globais. Isso democratizou a informação, mas também eliminou filtros de qualidade. Algoritmos de mídia social exacerbam o problema. Plataformas priorizam engajamento sobre precisão. Teorias conspiratórias são frequentemente mais envolventes que fatos mundanos. Isso cria câmaras de eco, onde pessoas são expostas apenas a informações que confirmam suas crenças pré-existentes. A erosão da confiança institucional é tanto causa quanto consequência. Quando pessoas deixam de confiar em fontes tradicionais de informação, tornam-se mais suscetíveis a teorias alternativas. Mas teorias conspiratórias também corroem ainda mais a confiança, criando ciclos viciosos. A responsabilidade de historiadores e jornalistas é crucial. Eles devem investigar rigorosamente alegações de conspiração, nem descartando-as automaticamente, nem açatando-as acriticamente. Devem explicar métodos de verificação e limitações de conhecimento. E se isso estiver mais perto da verdade do que imaginamos, a educação sobre pensamento crítico é essencial. Pessoas precisam aprender a avaliar fontes, identificar viés e distinguir entre correlação e causalidade. Precisam entender como funciona a metodologia científica e histórica. Mas também precisamos reconhecer que algumas conspirações históricas são reais. Watergate foi conspiração. A invasão da Baía dos Porcos foi conspiração. Operações de inteligência são, por definição, conspiratórias. O desafio é distinguir entre conspirações reais e imaginárias. Alford, das teorias da conspiração na era digital, é incerto. Inteligência artificial pode criar evidências falsas convincentes. Deepfakes podem fabricar vídeos documentais. Ao mesmo tempo, novas tecnologias podem ajudar a verificar informações e detectar manipulações. Sociedades secretas continuarão existindo. Poder sempre busca operar longe da vista pública, mas em sociedades democráticas deve haver mecanismos para responsabilizar o poder secreto. Transparência governamental, jornalismo investigativo e vigilância cidadã são essenciais. A digitalização de arquivos históricos oferece oportunidades sem precedentes para a pesquisa. Milhões de documentos estão sendo digitalizados e disponibilizados online. Isso democratiza acesso a fontes primárias e permite verificação independente de alegações históricas, mas também cria novos desafios. Com tanto material disponível, como separar informação confiável de desinformação? Como desenvolver literacia informacional em uma era de sobrecarga de informação? Será que a verdadeira conspiração é nossa incapacidade de lidar com complexidade e incerteza? As teorias da conspiração que exploramos, Templários, Illuminati, maçonaria, Bilderberg, Shakespeare, Pearl Harbor, JFK, ilustram padrões recorrentes na psicologia humana. Elas mostram nossa necessidade de encontrar padrões, atribuir agência a eventos aleatórios e simplificar complexidade. Também revelam tensões permanentes entre poder e transparência, entre elite e massa, entre ordem e mudança. Essas tensões são inerentes às sociedades complexas e continuarão gerando teorias alternativas. A verdadeira lição pode ser humildade epistemológica. Devemos aceitar que nossa compreensão da história
é sempre incompleta. Novos documentos emergem, novas interpretações são propostas, velhas certezas são questionadas. A história oculta não é conspiração, mas o processo contínuo de descoberta e reinterpretação. Ao longo desta série, exploramos como sociedades secretas, conspirações históricas e a história oculta moldaram nosso mundo. Descobrimos que a verdade raramente é simples e que questionar narrativas oficiais não é apenas nosso direito, mas nossa responsabilidade. A história está cheia de segredos, mas também de pessoas corajosas que ousaram questioná-los. Templários que desafiaram poderes estabelecidos, Illuminati que buscaram espalhar razão e conhecimento, maçons que ajudaram a criar democracias modernas, pesquisadores que continuam investigando mistérios como Shakespeare e JFK. E se a verdadeira conspiração não está em sociedades secretas, mas em nossa própria disposição para aceitar explicações simples para fenômenos complexos? O poder das teorias da conspiração reside não em sua veracidade, mas em sua capacidade de revelar ansiedades sociais profundas. Elas mostram o que tememos ou o que esperamos e como compreendemos nosso lugar no mundo. Em uma era de mudanças rápidas e poder concentrado, é natural que pessoas busquem explicações alternativas. Nossa responsabilidade é desenvolver ferramentas intelectuais para navegar essa complexidade, sem cair em paranoia ou passividade. A história não é conspiração, mas é escrita, no sentido de que sempre há mais a descobrir, mais a questionar, mais a compreender. Cada documento desclassificado, cada nova interpretação, cada perspectiva anteriormente silenciada, adiciona camadas à nossa compreensão. Se você quer continuar explorando os segredos da história, inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. Deixe nos comentários suas próprias teorias e questionamentos. E lembre-se, a verdade, por mais oculta que esteja, sempre encontra um caminho para a luz. A jornada através dos segredos perdidos da história nos ensina que a realidade é mais complexa que qualquer teoria conspiratória, que o poder opera de maneiras sutis e óbvias, que a democracia requer vigilância constante e que questionar é sempre preferível a aceitar passivamente. Continue questionando, continue investigando e continue buscando a verdade, menos mesmo quando ela for mais complicada do que gostaríamos que fosse.